Pessoal, queria agradecer aqui a presença de todos, principalmente a presença do Washington, né? O Washington, que é superintendente lá da... Deixa eu só pegar aqui para ler certinho, porque tem os nomes são grandes, né? É o superintendente aqui do... Cadê? Deixei a prática aberta. Vou deixar ele falar depois o lugar certinho, que sumiu aqui no texto. Mas, enfim, essa superintendência lá e a Secretaria de Planejamento, né, até através do Sistema de Inovação em Práticas Públicas do Estado de Mato Grosso, Sinova, MT, né, criou aí esse projeto Trilha da Inovação. Paulo, é Superintendência de Governança Digital e Inovação em Práticas Públicas. Isso, tá? obrigado, Sueli. Então, a Sueli apoia ali o Washington, né, na superintendência, está aqui, e também a do MTI está contribuindo aqui com essa informação. E assim, lançou esse projeto Trilha da Inovação, é um projeto que é voltado a todo o estado de Mato Grosso, né, a desenvolver aí, estimular o perfil inovador empreendedor, né, uma coisa interessante, empreendedorismo, pode haver empreendedorismo, né, nos servidores públicos, até uma coisa que o Washington pode falar depois. E a gente está querendo estimular, né, o objetivo é estimular, não só no MTI, mas em todo o estado, né, esse perfil, esse novo perfil, essa nova competência aí da inovação no serviço público. E a MTI nós temos trabalhado tentando buscar aí, através da UGI, agora UGIP, né, está mudando o nome da Unidade de Gestão Estratégica, né, de Inovação e Parcerias. A gente tem tentado também criar aí essa cultura de inovação, desenvolver e estimular essa cultura de inovação aqui também dentro da MTI. Então a gente tem o evento TechTalk, que a gente convida palestrantes externos à MTI a estar compartilhando aí assuntos interesse da empresa, tecnologias, e nesse caso, né, falar um pouco sobre esse projeto, que também está aberto para participação aí dos colaboradores da MTI, né, e o Washington aceitou aí fazer essa apresentação, essa palestra aqui para a gente entender um pouco sobre isso, conversar um pouco sobre isso, né, a gente vai ter um momento de estar podendo tirar dúvidas, entender, trocar uma ideia, como estava fazendo aqui. Eu vou estar passando a palavra para o Washington, para ele poder começar a fazer a fala dele, a apresentação dele, né, tocando nos pontos importantes aí dentro do conceito da trilha da inovação. Show de bola, gente. Eu agradeço demais a oportunidade, né? Nós estamos aqui entre colegas que decidimos ser servidores públicos, funcionários públicos, e eu quero compartilhar um pouco com vocês do contexto geral, assim, da necessidade de a gente começar a desenvolver, de fato, ferramentas como a trilha e como outras ferramentas para estimular e desenvolver uma competência no servidor de inovação, de empreendedorismo, e sim, é possível empreender sendo servidor público, né? Porque o conceito de empreendedorismo não está correlacionado, né, a empresariar, né? Muitas pessoas acham que empreender é abrir empresas ou explorar comercialmente alguma ideia. E não, empreendedorismo é transformar realidades. Empreendedorismo é ter visões e levar a instituições, corporações a alcançar essas visões de evolução, de inovação. Esse conceito muito mais democrático é mundialmente aceito hoje, e por isso se criou o termo intraempreendedorismo, ou seja, são empreendedores, são agentes de transformação que decidiram atuar dentro das corporações, seja pública ou privada. Existe intraempreendedores também em companhias, empresas privadas, e existe também na área pública, com certeza, né? Também empreendedores sociais, que é outro conceito, nas instituições sociais. Então, eu preparei uma apresentação aqui para poder conversar com vocês, e eu quero compartilhar minha tela aqui, deixa eu ver aqui, peraí um pouquinho. Compartilhar aqui para ficar bem fácil de me organizar aqui. Ok, vamos lá. Vou compartilhar a tela inteira não, uma janela. Essa janela aqui, compartilhei. Ok. Ok. Tá ok? Tá aparecendo minha apresentação aí, tranquilo? Então, a gente tem essa superintendência aqui criada no início do ano passado, e eu já quero agradecer publicamente ao secretário Sandro Brandão, porque
justamente disso que a gente vai falar aqui, sobre protagonismo e sobre enfrentamento, sobre mentalidade para provocar transformação e mudança. Daí, quando a gente conversou, eu estava finalizando o mestrado, meu trabalho de mestrado era justamente trabalhar esse aspecto, né, dentro da área pública, que é cultura de inovação e cultura de intraempreendedorismo no setor público. Ele, muito solícito, muito aberto, propôs que a gente implementasse dentro da Secretaria Adjunta aqui essa área, e ela tem uma grande missão, né, que é trabalhar toda essa questão da transformação digital, também da governança de tecnologia, que é uma área legada, né, dessa superintendência, que já foi uma superintendência muito mais voltada para a área de governança de TI do que para a transformação digital e para a inovação, e também a parte de informação. Né? E a gente está aqui, e eu queria contextualizar a vocês algumas informações que são muito importantes, sobretudo informações que me trouxeram a desenvolver projetos como esse e decidir trabalhar no Estado esse tipo de projeto, né, para trabalhar cultura. Então, tem 3 grandes pesquisas no mundo hoje que fizeram levantamentos consideráveis, né, uma amostra considerável, para avaliar qual que é o impacto da evolução tecnológica e da evolução do machine learning, da inteligência artificial, dentro do contexto dos trabalhadores, dos trabalhos, né, no mundo, tanto privado quanto público. E a primeira grande pesquisa foi essa pesquisa feita nos Estados Unidos, né, em 2013, onde eles identificaram ou defenderam na pesquisa deles, comprovaram que dentre 702 empregos que eles analisaram na pesquisa nos Estados Unidos, 47% na tese deles, eles iam sumir nos próximos 20 anos, né? Então está faltando em 10 anos. Então ele estava falando que dessa grande parte desses empregos simplesmente iam deixar de existir, porque quanto mais padronizável, quanto mais robotizável, né, uma atividade, menos humana a atividade, mais a tendência dela ser substituída totalmente. E aconteceu que outros pesquisadores começaram a pesquisar sobre isso também. Tem uma outra pesquisa também que pesquisou não só os Estados Unidos, mas como outros países também, e chegou à conclusão que 38% dos empregos americanos e 1/3 de outros países podiam deixar de existir até 2030. Também está aí a fonte, depois eu posso mandar até o próprio estudo para vocês terem acesso a essa informação. Mas uma pesquisa que, no meu ponto de vista, é muito mais equilibrada, que foi feita em 2017, ela traz uma perspectiva não tão radical sobre a substituição da mão de obra humana pela máquina, né, pela inteligência artificial. Eles chegaram à conclusão que apenas 5% dos trabalhos mesmo iam deixar de existir totalmente. 100% sumiram. E a grande maioria dos trabalhos iam passar a ter uma interface, uma articulação, uma convivência com a inteligência artificial, com as máquinas e com a tecnologia de uma maneira muito mais acentuada. Ou seja, 60% de todas as ocupações terão pelo menos 1/3 das suas atividades automatizadas. Nós tivemos um exemplo essa semana aqui, uma apresentação de uma tecnologia que a própria tecnologia puxa as faturas da conta de telefonia do Estado, faz análise, comunica os gestores de contrato o que está sendo cobrado errado e também notifica a empresa de telefonia as cobranças indevidas e sem intervenção humana, toda a máquina que faz. Então, e hoje é feito isso em planilha, no manual. Então, agora substitui totalmente o trabalho do ser humano? Não, porque o ser humano vai ter que fazer a parte analítica, tem coisas que vão precisar ser trabalhadas, coisas humanas. Mas o que se defende é que cada vez o ser humano vai ter que se concentrar em tarefas tipicamente humanas e menos tipicamente robóticas, né? Esse é o termo que se utiliza muito, né? Então, o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que essas transformações, elas estão acontecendo, e nós estamos vivendo elas cada vez mais rápidas,
E nós, como Estado, nós temos um modelo de gestão de pessoas que é bastante inflexível. Por quê? A pessoa faz um concurso público aqui, durante 30 anos ela está amarrada àquele grupo de competências e tarefas, e se ela se redescobre durante esse processo, ela é impedida de, muitas vezes, de desenvolver outras atividades que ela é mais vocacionada ou que ela desenvolveu ao longo da sua carreira, né? Ela fica amarrada àquilo que foi estipulado no início. Então, qual que é o cenário da força de trabalho humano no setor público, segundo essa visão mundial, né, desses pensadores mundial? Primeiro, é que as pessoas vão ter que se adaptar a conviver com a máquina. Cada vez mais, ela precisa se abrir para esse tipo de trabalho. E a substituição é uma realidade. Haverão muitos trabalhos que vão ser substituídos mesmo. A exemplo, a gente está vendo agora com o Sigadoc aí, com a parte de protocolo, né? Quantas pessoas tinham de protocolo, carregavam o processo, ia para lá, para cá, simplesmente não precisa mais ninguém para carregar um processo, porque agora é tudo automatizado. E esses trabalhos, essas novas tecnologias vão trazer outros tipos de trabalho. Por exemplo, a gente tem que contratar aqui na nossa área aqui, a gente tem que contratar gente especialista em experiência do usuário e linguagem simples, né? Agora está se falando muito de linguagem simples. É um tipo de especialidade que anos atrás nem se falava, não existia nem esse termo. Mas isso cada vez vai ser mais recorrente. Então, está surgindo muito mais atividades que também podem sumir rapidamente. E isso nos fala de uma mudança da perspectiva do servidor, de estar aberto para ressignificar a sua carreira durante o seu tempo no governo, né? Quem escolheu a área pública é porque quer normalmente uma longa carreira aqui dentro, de reaprender, de se ressignificar, mas também é um grande desafio para o setor público para dar oportunidades e para lidar também com a perspectiva da gestão de pessoas nesse novo cenário, né? E por incrível que pareça, a grande massa dos servidores públicos, né? Eu estou falando aqui, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, mas de maneira análoga aqui no Brasil também. A grande parte dos servidores ainda nem acordou para isso. Ele nem percebeu ainda que o trabalho dele vai ser modificado ou vai sumir o trabalho que ele está fazendo e está simplesmente deixando acontecer e sendo um telespectador. Então, a gente tem que fazer um trabalho com o servidor público e também com a área de gestão de pessoas na área pública para trabalhar de maneira inovadora esse aspecto que é um aspecto problemático para nós. Se fala que o futuro do trabalhador público é um trabalhador que vai se concentrar cada vez mais em atividades típicas humanas, que é habilidade colaborativa, resolução de problemas, criatividade, inteligência emocional, a parte de liderança, habilidades digitais que agora se tornaram essenciais, né? E se acentuou também toda a parte de tecnologia, de matemática, toda a parte de... A gente está vendo aí uma evasão de mão de obra, né? Nós estamos perdendo mão de obra para o Canadá, para a Índia, etc. Está acontecendo isso aqui com profissionais de Mato Grosso. Então, você vê que a nossa concorrência agora é global. E existe um item dentro dessa nova perspectiva de atuação do trabalhador público, que é a habilidade empreendedora. O que é essa habilidade empreendedora? É a habilidade de se adaptar a novas realidades, não só de fazer isso, mas de ser o próprio agente da transformação dentro da área pública. É ele ser o protagonista e também o articulador para que outras pessoas colaborem, ajudem, trabalhem em rede para provocar grandes mudanças dentro da área pública ou pequenas mudanças também. Isso que é a habilidade empreendedora. Então, quando a gente fala de servidor público, eu empresto aí esse gráfico que tem sido muito utilizado aí nas formações tanto de cultura digital quanto de cultura de inovação na área pública, que diz o seguinte, que tem um grupo de servidores públicos que já tem um perfil empreendedor, ou seja, são pessoas que não gostam de rotina, são movidos por desafios. Quando o desafio acaba, ele perde a motivação, porque ele gosta de desafios, de mudança. Enfim, não se adaptam apenas à rotina e a manter o status quo, né? Eles se motivam dessa maneira. E existe um grupo de servidores que são os entusiasmados, é aquele que, se tiver um empreendedor puxando, ele vai junto. Cara, eu não tenho tanta convicção como você, que essas coisas vão mudar, mas já que você está acreditando tanto,
seu olho está brilhando tanto que eu vou te ajudar. Então, esses entusiasmados, eles tendem a se movimentar rapidamente dentro de uma influência desses empreendedores. Então, esses empreendedores, na estimativa aí dessa pesquisa, né, um pesquisador chamado Rogers, por essa estimativa de 2,5%, nós estamos falando no estado aqui, entre 2,5% mais 13,5%, 16% de 70 mil servidores, nós estamos falando de 11.200 servidores que têm uma tendência, já uma predisposição para se movimentar facilmente quando é colocado num ambiente empreendedor e inovador, um ambiente movido por desafio, um ambiente onde ele tem mais autonomia, onde ele realmente é mais cobrado por resultado do que por tempo de trabalho, por processos, etc. E a gente tem um grupo aí de servidores que são os conformados, né? É a turma que já desistiu, fala, já teve várias vezes tentei, não deu certo, vai ser assim mesmo, vou ficar por aqui, vou ganhar meu salário, vou fazer um trabalho dentro do que eu sei que pode ser feito e está tudo certo. Aí tem os decepcionados, né, que esses aí são traumatizados, eles além de eles não estão conformados, eles têm traumas, né, com os problemas que eles passaram no passado, então não se envolvem, qualquer tipo de mudança de inovação, eles até resistem ao processo de mudança, condenam quem está tentando mudar, enfim, esse grupo de decepcionados. E tem a turma aí que não tem muito o que fazer, a turma assim, fiz concurso, ganhei na loteria, então não me enche o saco, eu vou ganhar meu salário e não vou entregar nada. Tem essa turma, a gente sabe que é minoria, mas tem essa turma aí também, que acaba prejudicando todo mundo, né? Então, o nosso foco aqui da área de inovação é trabalhar com esses empreendedores e com esses entusiasmados. Por quê? Porque existe pesquisa mostrando que essa galera, eles têm um efeito de reverberar, de transbordar, para que esses conformados, decepcionados, comecem a mudar a sua cultura, a estar mais abertos à mudança. Então, a gente precisa dessa força. E a gente sabe que a grande parte das pessoas, quando decide fazer um concurso público, vir para a área pública, ele é muito movido por segurança, porque ele fala, eu quero ter uma estabilidade, ali vou ser concursado, vou ter uma carreira meio que dá para planejar, para pensar, um salário que eu sei quanto vai cair na minha conta, e ele é muito movido por essa segurança, por essa tranquilidade que o servidor público, em grandes partes, né, nem todos, mas em grande parte, ele recebe. Só que quando ele vem para dentro, e ele já tem a segurança, segundo essa pirâmide aí, que é um pesquisador chamado Maslow, um pesquisador famoso, a pirâmide é famosa na área de administração, a pessoa, depois que ela tem suprido essa necessidade, ela não vai ser mais motivada por isso, ela vai querer buscar algo a mais. E é isso que acontece. A galera, poxa, eu já tenho segurança, às vezes tem um salário que às vezes não é tão bom, mas é razoável, e aí ele começa a querer fazer parte de uma comunidade, e aí que entra essa questão da rede, da comunidade de empreendedores, ele passa a querer fazer parte de algo que tem relevância, de entregar algum tipo de entrega, de transformação, de se sentir autorrealizado. Então, existem muitas pessoas dentro da área pública, nas pesquisas que a gente fez, que têm buscado essa autorrealização fora. Então, dentro do Estado, eles se conformaram, eles estão ali categorizados como conformados ou decepcionados, mas fora, eles são brilhantes. Então, eles têm projetos, eles são professores universitários, ele tem projetos pessoais que ele desenvolve, e ele se realiza fora do Estado, e dentro do Estado ele entrega aquilo que é exigido dele, o mínimo possível, e está ali paralisado. Ou seja, tem um potencial reprimido dentro do Estado, e segundo alguns pesquisadores, o maior desperdício que existe na área pública é a improdutividade, ou seja, não é o gasto com o pessoal em si, mas é o gasto com algumas pessoas que estão mal utilizadas pelo ambiente típico público, né? Então, baseado nisso, a gente tem esse diagrama aí, é fruto de todo o nosso trabalho de pesquisa, tal, antes da gente vir para cá, e o fator número 1 que obstrui essa mudança, né, e o desenvolvimento desse tipo de mentalidade dentro da cabeça dos servidores públicos, tanto os efetivos quanto os que são transitórios, né, é justamente essa cultura arraigada nossa, resistente à mudança, que foi construída ao longo dos anos, muito para poder impedir que a corrupção aconteça,
impedir que falhas aconteçam, má utilização do recurso público, enfim, tudo isso aí. Então, hoje, a grande energia da área pública é para manter o controle e não para provocar mudança. Então, a grande parte da energia, quando você vai querer fazer alguma mudança, né, a grande resistência, ela não é apenas jurídica, é uma resistência humana mesmo. As pessoas têm medo de inovar. Como a gente começou a bater papo aqui antes, né, de você chegar aqui, estava conversando, que mesmo às vezes a lei dando algumas permissões, é bastante arriscado, pessoalmente falando. O ordenador de despesa, cara, eu não vou correr esse risco. Depois o Tribunal de Contas vai vir aqui, vai me multar, e eu vou ter que pagar multa, eu já tive problema com isso, é melhor não arriscar. Espera alguém fazer. E todo mundo está esperando alguém fazer. Está esperando um doido fazer primeiro, porque depois já tem um precedente, daí o risco diminui. Mas quem que é esse doido que vai fazer primeiro? Quem que é esse arrojado? Então, a gente precisa criar ambientes e a gente precisa preparar pessoas para correrem risco, porque empreender, de certa forma, é correr risco. Sem risco não há transformação. É inerente o processo de correr risco. Agora, o risco tem que ser calculado. E também a gente precisa dar ambiente jurídico para que pessoas que são mais arrojadas e que queiram estar à frente, né, dessas grandes batalhas aí, eles tenham uma certa proteção jurídica para que eles possam desenvolver as suas atividades em um ambiente experimental. Então, o ambiente jurídico é uma prioridade e a questão da cultura é outra prioridade. Então, quando a gente fala de trabalhar a política de inovação, a gente tem que priorizar o desenvolvimento de cultura, que não é uma coisa rápida. A gente não resolve isso em uma gestão, né? Talvez nem uma década. Leva anos para você mudar a cultura, desenvolver a cultura, mas tem que começar. Então, em cima dessa perspectiva, a gente fez uma pesquisa com 450 servidores de 62 municípios e de 31 órgãos e entidades diferentes. Então, foi uma amostragem bastante heterogênea. A gente perguntou para ele assim, o que impede a inovação de acontecer e o empreendedorismo de acontecer na área pública, essas transformações, essas inovações e atitude empreendedora. E essa é a nuvem de palavra, que é uma das tabulações, né, que a gente fez, e o que aparece de maneira mais acentuada é a questão cultura, é a questão atitudinal do servidor. Entenda que não é o servidor em si aqui fazendo se colocando como grande obstáculo, né, à inovação. As falas que surgiram foram assim, olha, às vezes a gente tenta inovar aqui, mas o próprio colega que está do lado, que é o decepcionado, tudo, ele resiste, ele prejudica, ele impede. Eu sou condenado aqui porque eu tento mudar, ou seja, eu sou o patinho feio, eu não sou o cara que ganha prêmio, eu não sou o cara que é aplaudido, eu sou o cara que está prejudicando as pessoas porque quer mudar, porque está mexendo, que quer aparecer. Então, não há incentivo da administração de premiar e de aplaudir o cara que fez enfrentamentos. A gente, na nossa área, a gente chama de ninja, né? A gente chama o empreendedor aqui de ninja público. Por quê? Porque o cara tem que ser muito ninja para inovar, porque ele tem que articular, ele tem que convencer as pessoas, ele tem que ir lá reverter, discutir, ter atritos, né? Pedir ajuda do outro e pensar outra maneira de escrever. Então, dá muito trabalho fazer uma inovação, mesmo que for pequena dentro do governo. Então, o cara tem que ser, ou a mulher, né, tem que ser muito ninja para conseguir fazer. E a gente tem que dar suporte para essas pessoas. Então, é necessário criar uma política que inverte essa lógica e que começa a demonstrar que a pessoa, sim, que fez esses enfrentamentos, que inovou, que transformou, ela que é o modelo, ela que tem que ser aplaudida, ela que tem que ser uma inspiração, né? Então, a base para a gente trabalhar a cultura empreendedora dentro da área pública, primeiro, é que 30% da força de trabalho no mundo está na área pública. Então, a gente falar de produtividade na área pública é falar de desenvolvimento econômico também. Segundo, a gente sabe que tanto a transformação digital quanto a inovação, a principal barreira para que o processo de transformação seja sério é o fator humano. Então, isso é um consenso. Todo mundo que fala sobre essas coisas vai falar isso aqui. E o ambiente organizacional hoje não é propício para inovar, é o contrário. Então, a gente tem que trabalhar a ambiência. E não existia, até então, né, desde quando a gente veio para cá, ainda não existia uma política pública dentro do Estado que sinalizasse que o governo quer que as pessoas inovem. A não ser, na lei da CEPLAG, tinha lá
que a CEPLAG tinha que coordenar o Sistema Central de Inovação em práticas públicas, mas não se falava em lugar nenhum o que é esse sistema, o que ele fazia, qual que é a política que ele tinha que trabalhar, enfim. Então, a gente veio para cá com esse desafio, e a primeira coisa que aconteceu aí, volto a dizer, isso graças também a articulação do empreendedor público, que é o Sandro, que eu sempre quero honrar ele publicamente, porque fazer inovação é fazer enfrentamentos, é propor, e ele abraçou isso aí e falou, cara, vem para cá, vamos colocar a palavra empreendedorismo dentro da estrutura organizacional do governo, e pela primeira vez na história de Mato Grosso, né, a palavra intraempreendedorismo, ela aparece numa estrutura organizacional dentro do governo, e inovação em práticas públicas, já tivemos iniciativas no passado, né, mas a palavra intraempreendedorismo agora está na estrutura do governo, nós temos uma coordenação para isso, nós temos um decreto que fala sobre isso, né, e isso nos coloca na vanguarda no Brasil com relação a tratar esse tema de maneira institucional, não de maneira apenas informal, né? E nós também criamos o Laboratório de Inovação, que está em fase de implantação, tem uma gerência aqui já, tem uma gerente do Laboratório Central de Inovação, e nós temos uma coordenação, hoje é pequena, são poucas pessoas, vamos mostrar no final, mas que já está, ou seja, hoje o Estado está pensando sobre isso, está desenvolvendo ações para isso. E nós também temos todas as outras áreas, que é a governança TI, que você já conhece bem, né, a parte de governança de gestão da informação, gestão estratégica da informação, e toda a parte de transformação digital, que temos trabalhado lado a lado, nós, a MTI aqui e outros parceiros dentro do Estado, né? Então, esse é um grande ganho. E o outro grande ganho que a gente deixa, eu posso chamar de legado já, porque é o meu sonho quando eu estava lá dentro do mestrado, era apenas conseguir publicar uma política, né? Não era nem fazer, nem ter estrutura, era pelo menos publicar a política. E a gente conseguiu, em 2021, publicar a política institucional de inovação em práticas públicas, que tem, dentro da política, alguns eixos, baseado em toda essa análise que foi feita, que é um eixo forte de trabalhar a cultura, tem um eixo de ambiente jurídico, que é um pouco do debate que não cabe hoje aqui, porque não dá tempo, né? O debate aí é longo, por isso que eu fiz a provocação no início, viu, Paulo? Porque a gente tem que ter pessoas que abracem esse eixo aqui, porque isso é fundamental para que as coisas evoluam. Tem a parte toda de estrutura, ou seja, a infraestrutura e estrutura para que esses ambientes eles aconteçam, e tem toda uma questão de processos, né, de estratégia de processo, metodologia, processos, existe processo, e empreendedorismo é um processo também. Então, quando a gente fez a proposta da política, né, a gente, inclusive, colocou algumas coisas bastante disruptivas. Por exemplo, na proposta da política, com base em exemplos mundiais, né, que a gente pesquisou, e com base também em todo um arcabouço de pesquisa científica que é feito, nós propomos que se criasse condições flexíveis de trabalho, porque hoje o modelo de trabalho que a gente tinha antes da pandemia foi para o chão. Então, a gente propôs e caiu isso, a administração achou que não era o momento ainda, não estaria madura ainda para trabalhar isso, mas é algo que tem que ser discutido, porque hoje em dia a gente perde pessoas do Estado porque elas trabalham na hora que elas podem para outros países e elas são gestoras da sua própria carreira, do seu próprio horário, e tem maneira de você comprovar a produtividade das entregas delas, né? Estou falando de teletrabalho, mas eu também estou falando, quando eu estou falando de condições flexíveis, eu estou falando de coisas que a empresa privada já entendeu que funciona. Se você entende um pouco de cultura Google, por exemplo, que é a cultura de gestão de pessoas da Google, o funcionário lá é obrigado a destacar pelo menos 20% do seu tempo para trabalhar em projetos transversais. E hoje aqui no governo, por exemplo, se eu for me envolver num projeto que é lá da Secretaria de Segurança Pública, eu vou ter vários problemas hierárquicos aqui para poder me envolver num projeto transversal. Então, esse tipo de mobilidade para as pessoas trabalharem em rede, realmente a gente precisa regulamentar no futuro, é um tipo de proposta que a gente tem que voltar a falar, né? E também a gente propôs a criação de startups públicas, que também foi entendido que não havia ainda maturidade jurídica para a gente avançar com a criação de startup pública, que também é um conceito que, na teoria, já está sendo bastante discutido, que é desenvolver projetos dentro do governo, mas com metodologia e com velocidade de uma startup.
Então, criar times de alto desempenho e de modelo de trabalho, como se fosse uma startup dentro do governo, só que com servidores públicos. Então, isso também não passou, mas passou um monte de coisa. Então, eu convido vocês a lerem o decreto. Aqui tem várias coisas importantes, por exemplo, a premiação dos servidores públicos, que nós fomos impedidos de lançar no primeiro semestre por conta de um período eleitoral, não poderia, né, lançar agora antes da eleição, a gente deve lançar o edital do Prêmio de Inovação no segundo semestre, e todos os anos passa a ter premiações, que são premiações que o atual governo apoiou de tal maneira que estabeleceu valores do tipo R$20 mil de premiação para servidores que se destacaram e fizeram projetos realmente exitosos, né, de inovação e de transformação dentro do setor público. A gente vai começar a colocar essas pessoas no hall da fama, aplaudir elas, colocar selo no peito delas, falar, esse cara aqui é o exemplo, essa mulher aqui é o exemplo de servidor público, e começar a trabalhar essa cultura, né? Isso é um grande ganho. A questão da criação do Laboratório Central de Inovação e a possibilidade, e a gente, na nossa visão aqui, é possível que no futuro, cada órgão, cada entidade no futuro vai ter um laboratório de inovação para pensar de maneira setorial nas inovações lá, isso é inevitável, vai acontecer. Então, a gente já regulou isso aqui, tem um primeiro laboratório aqui, mas a nossa ideia é que cada área vai criando seus laboratórios setoriais. O desafio de inovação aberta, que é a possibilidade de você já estar na legislação, de fazer conexão do privado e das ICTs, nas instituições de ciência e tecnologia, com o governo para desenvolver projetos de risco tecnológico, a gente fazer projetos juntos e repartir a propriedade intelectual disso, encomendas tecnológicas, convênio de pesquisa, imersão empreendedora, rede de conhecimento, e entra a questão da trilha de educação e inovação, que é o tema que me chamaram para falar aqui, mas eu não podia falar sem contextualizar. E a gente também criou o conceito de times de inovação e de transformação digital, que, em tese, vão ser os grupos que vão ter maior mobilidade para transitar em todo o governo em projetos estratégicos de inovação, tá? E são pessoas que já vão ter sido premiadas. E a gente regulamenta o sistema de inovação, justamente para trazer essa articulação e desenvolver o ecossistema local de inovação e de transformação digital. Esse sistema de inovação, ele tem uma composição colocada lá no decreto, né, que tem a gente aqui, os órgãos setoriais, os laboratórios, as escolas institucionais de formação, escolas de governo, fazendária, etc. Toda a questão da rede de inovação que fica oficializada institucionalmente, mas agora precisa ser implementada na prática, né? A Unemat, que entra muito forte com essa questão da propriedade intelectual, dos registros de propriedade intelectual. A gente está trabalhando em termos de convênio agora com eles, para eles fazerem todo esse suporte para o governo, registrar as suas tecnologias, proteger as suas tecnologias, né? E a PGE, que entra muito nessa perspectiva jurídica e de trabalhar esse ambiente jurídico regulatório para propiciar a inovação, tá? Então, tem a questão da criação do laboratório aí, e as unidades setoriais também. Entende-se que logo cada secretaria, órgão, entidade tem que criar uma competência, alguma área aí dentro da secretaria para tratar desse tema de inovação e transformação digital também. Então, aí está um pouco do site, vocês podem entrar no site do Sinova, está aqui embaixo, vocês vão ver aqui, ceplag.mt.gov.br/inovação, dá uma navegada lá, inclusive essa apresentação eu vou pedir para subir na biblioteca aqui desse site, que é do Sinova. Outros artigos que eu pesquisei, que eu citei aqui, estão lá também, o TCC, artigos do mestrado estão lá também, enfim, você também pode mandar material para a gente colocar nessa biblioteca digital também, e dentro desse site você vai ver algumas coisas que a gente já tem feito, tem muita... Tá mudo agora? Não, não tá não, acho que é algum problema no... Problema do Christian, tá. Então a gente, além da trilha, a gente tem outro movimento que volta a ter esse ano, um programa que a gente tem em um mês, a gente dá desafios para o servidor público fazer inovação na prática, tirar da ideia, chegar até o protótipo e premia essas pessoas, foi muito legal. Inclusive, 2 pessoas que estão na nossa equipe hoje são ganhadores desse Outubro Movimento passado, né, e hoje estão aqui na nossa equipe, e tem uma rede, hoje tem grupo de WhatsApp de pessoas no estado todo que participaram desse Outubro Movimento,
que atendeu mais de 2.000 servidores no ano passado. Então, é uma ação que passa a ser um programa continuado para a gente aqui. A gente também tem uma série de ações que são lives que a gente faz quinzenalmente, que é o Gente Nova, com pessoas do Brasil todo, para discutir, para debater sobre temas oportunos voltados para disseminar a cultura de inovação, também que vocês podem participar também aí e podem acompanhar por esse site, né? Então, como meu tempo avançou aqui, eu vou ter que não vou ler, só vou contextualizar vocês e vou entrar na trilha em si, para dar tempo de perguntas aí, tá? Então, esses conceitos de inovação, empreendedorismo, a gente trouxe todo no decreto de inovação, vale a pena ler. Lá tem uma série de conceitos que a gente fez questão de organizar, porque isso juridicamente é muito importante, né, para ações futuras. E a inovação é isso, é você trazer uma novidade ou um aperfeiçoamento, não precisa ser algo radical, pode ser algo incremental, trazendo isso para o ambiente governamental, mesmo que já seja de uso comum dentro da área privada, mas você trouxe para dentro do ambiente governamental. E isso é uma novidade para o nosso ambiente, seja para o nosso serviço, para o nosso processo, para a nossa maneira de comunicar, enfim, isso é considerado uma inovação em práticas públicas. Washington, Então, vou aproveitar essa oportunidade, porque esse conceito, para mim, é uma coisa bem importante. Às vezes eu vejo muito assim a aplicação da palavra inovação, né, do conceito inovação, com simplesmente uma coisa nova. Vamos fazer uma coisa nova, uma coisa que não existe ainda. Tipo, sei lá, vamos fazer uma área aqui, um museu, vamos fazer alguma coisa assim. Então tem muitas ideias um pouco desconexas. Tá? Falar assim, então, assim, o que é inovação? Vou fazer essa pergunta: o que é inovação que a gente busca? Né? Até porque eu li o contexto ali, né? A ideia do agregue em valor, né? Exatamente. Gere em valor para o serviço público, para a sociedade, né? Quando a gente fala de valor, que tipo de valor? Assim, só trabalhar um pouquinho mais o conceito. Então, essa questão de valor é o seguinte: se a inovação não muda a vida das pessoas, vou simplificar a linguagem, tá? Se a inovação não muda a vida das pessoas, não é uma inovação. Porque, veja, na área privada é fácil de você mensurar se é uma inovação ou não. Porque se é uma inovação na área privada, alguém vai pagar por isso, certo? Mas na área pública, às vezes, a gente cria coisas que não tem valor e mesmo assim o erário paga, né? Tem exemplos aí, eu não vou citar para não ficar gravado aqui, mas tem muita coisa que a gente faz e que não muda a vida de ninguém, não mudou nem o processo, não agregou valor, não gerou mudança, não é substancial, não é significativo. Então, pintar uma sala colorida e colocar puffs nela e falar eu inovei, sem comprovar o que aquilo trouxe de mudança, de transformação. Agora, se eu fizer isso e falar, olha aqui, eu mensurei, as pessoas agora passaram a ter muito mais ideias, os processos aqui mudaram, porque o ambiente influenciou na maneira das pessoas pensarem e criarem. Ok, eu mensurei resultado, eu mostrei que isso é um elemento que é agregador de valor. Agora, se eu faço algo só por ser diferente, é apenas uma criação. E aí está o conceito de inovação versus criação. Criação é algo que eu faço diferente, não interessa se gera valor ou não. Inovação só é inovação se for agregar valor de maneira significativa ao governo, gerando ou economia, ou melhoria de qualidade, ou aumento de velocidade, né, ou transformação, facilidade, desburocratização, simplificação, enfim, tem vários outros tipos de efeitos que podem ser considerados como agregação de valor. Ou seja, tem que ter uma certa melhoria ou na qualidade, na eficiência, na produtividade. Então, esse é o contexto de inovação. Agora... Washington, deixa eu fazer só uma colocação. Não seria só algo de novo, né? Pode ser um aperfeiçoamento do que já existe. Perfeito. Perfeito. Então, por exemplo, o SIGADOC, para o contexto privado, não é uma inovação, porque isso na área privada já era comum. Mas para nós foi uma inovação. Por quê? Porque existe um conceito de grau de inovação. Então, a inovação ela pode ser nova para o mundo, ela pode ser nova para a região que você está, ou pode ser nova para a organização. Então, uma inovação, ela tem um baixo grau de inovação, porque ela é nova só para a organização, mas ela caracteriza-se como inovação. Ou eu posso incrementar, agora eu coloquei o SIGADOC, agora eu posso incrementar o SIGADOC, eu posso melhorar, simplificar a experiência do usuário, eu posso ir aprimorando ele. E se essa mudança for significativa, ao ponto de aumentar o engajamento das pessoas,
de aumentar o uso, diminuir o tempo das pessoas utilizarem, diminuir a resistência das pessoas. Se eu comprovar que, de fato, houve agregação de valor, então posso dizer que é uma inovação incremental, tá? Então, esse que é o conceito. Alguém mais tem dúvida? Outra coisa, inovação não é vinculada necessariamente à tecnologia, embora hoje grande parte das inovações elas estão correlacionadas ao uso de tecnologia, mas se a pessoa, por exemplo, né, nós fizemos aqui, começamos um movimento aqui na CEPLAG o ano passado, toda sexta-feira nós começamos vindo uma cor diferente, porque as pessoas não conversavam, né? As pessoas não sabiam o nome da outra, não tinha interação, de cada um chegava, sentava na sua mesa, não falavam, não tinha interação, o ambiente não tinha interação. Então a gente começou uma brincadeira, e com o tempo ficou toda sexta-feira começou a vir todo mundo da mesma cor, foi meio que natural, e a gente percebeu alguns resultados disso. O que é? As pessoas passaram a interagir mais, isso afetou também a colaboração nos projetos de trabalho, porque daí, como eu já conheço a pessoa, eu brinquei com ela, tal, eu tenho mais liberdade de pedir ajuda dela no meu projeto. Então, ou seja, parece que é uma coisa boba, mas no final a criação virou uma inovação e não teve tecnologia, foi só uma iniciativa de mudar, de definir uma cor que vinha na sexta-feira, entendeu? Então, inovação também pode ser iniciativas de mudar o ambiente, de melhorar a comunicação, enfim, outros tipos de inovações, né? Ok? Deixa eu avançar. Washington, a gente tem um exemplo dessa lei que foi publicada hoje, 11.767, sobre assinatura digital, né? Para o âmbito geral do Estado, do Poder Executivo, seria uma inovação. Claro, com certo? certeza. Apesar de que, em alguns órgãos, já se utilizam. Por exemplo, a Junta Comercial já usa desde 2018. Mas essa lei após a implementação, ela vai significar uma inovação. E vai agregar muito valor em vários tipos de transformações, né, que a gente vai passar a fazer. Então, uma grande inovação. Embora, sim, na classificação, se fosse ter um concurso público aqui, tem um critério que é grau de inovação. Qual que é o grau de inovação? O grau de inovação não é tão grande porque já existe no mercado tal, mas o impacto da inovação é altíssimo. Então, aí é equilibrar numa avaliação, porque nos prêmios de inovação tem esse tipo de critério, né, que a gente vai ter que avaliar. Tá. Outro conceito que é importante é esse conceito de intraempreendedorismo. O conceito de intraempreendedorismo está correlacionado à criação de valor. Ou seja, como que eu crio valor? Inovando. Então, intraempreendedorismo está de mãos dadas com o conceito de inovação. Ou seja, se eu sou um empreendedor, eu vou inovar em algum momento. Por quê? Porque não existe transformação sem inovação. E inovação é justamente gerar valor através de transformações. Então, esses dois conceitos eles andam juntos, mas o empreendedorismo não é um talento que as pessoas têm e algo tempestivo que acontece independente de uma intervenção. Não, o empreendedorismo é um processo. Existe como formar empreendedores. Isso também é um consenso na teoria, né? Já na pesquisa científica. Pode-se formar empreendedores e pode ter processos que favorecem que o empreendedorismo aconteça. Então, o empreendedor está muito baseado na exploração de oportunidades. Qual que é a oportunidade? Os problemas. Todo problema público é uma oportunidade de gerar uma transformação. Então, o empreendedor ele tem essa mentalidade. Ele vê um problema e fala, cara, isso é um problema, uma oportunidade de eu agir aqui. Então, eu vou fazer uma intervenção aqui, vou inovar e vou transformar. Então, isso é empreendedorismo. E o que é o intraempreendedor? É justamente esse agente. É essa pessoa que decidiu ser esse agente de protagonista e articulador de um processo de transformação. E ele é um elemento essencial para a evolução do setor governamental, porque a intervenção dele vai acabar gerando melhoria do desempenho humano, tecnológico, organizacional, ou seja, são pessoas que fazem as normas, são pessoas que criam as tecnologias, né? São pessoas que criam as regras. Então, a gente tem mania de terceirizar as coisas. Isso aqui não tem como porque no Estado é proibido, mas o Estado somos nós somos o Estado. Então, quando a gente pessoaliza a instituição, fala, a instituição é quem está à frente dela e as pessoas que estão trabalhando nela, eu começo a colocar o ser humano dentro do processo, e o empreendedor é essa figura fundamental que a gente tem que descobrir quem eles são e ajudá-los
a, a, a avançar, né? Eu brinco que se a gente só não atrapalhar ele, já tá bom, não precisa nem ajudar. Porque eu falo, a gente como governo, né, como administração pública, a gente atrapalha demais, às vezes, esse agente trabalhar. Se a gente só deixar ele trabalhar, a gente já vai ajudar muito. Então, a trilha, finalizando aqui a minha fala, que já deu meu tempo, ela é um instrumento, um dos instrumentos. Eu não sei se vocês já pesquisaram sobre isso, mas a maneira de se promover educação corporativa está mudando radicalmente no mundo. A maneira de se promover educação profissional também. Se fala que no futuro as universidades vão ser apenas certificadores de conhecimento e não promovedoras de informação, provedoras de informação. Porque nós vivemos um tempo onde a informação virou commodity e existe uma overdose de informação. Tem muita informação. O problema agora não é acessar a informação, é saber que informação que eu tenho que acessar. Então, nesse novo conceito, no futuro, as universidades se dizem, né? As universidades, elas vão fazer uma curadoria de conhecimento, elas vão falar, olha, você tem que saber isso para você ser advogado. Então, estuda do jeito que você quiser, na hora que você quiser, e acessa todos esses conhecimentos que são gratuitos aqui, inclusive a gente tem da nossa universidade, tem de vários lugares do mundo, e se você aprende da maneira que você aprende melhor, se você aprende melhor assistindo o vídeo, aprende, se você aprende melhor lendo, aprenda lendo, se você aprende melhor fazendo, faça, mas vem aqui para me certificar que você realmente sabe. Então, a entidade que promove, que hoje é provedora de informação, ela vai se transformar em uma certificadora de competência. E a trilha, ela vem surgindo justamente nesse paradigma, nesse novo paradigma, ou seja, nós esperamos, nós da área de inovação aqui, não ser um provedor de informação, mas ser um certificador de competência. Nós queremos que, ao final de uma trilha, de um tempo, a gente chega e possa dar um selo para o profissional público e falar, esse cara ou essa mulher, ele tem um selo de empreendedor. Eu certifico que ele faz acontecer, que ele tem um perfil voltado para desafios, que ele tem competência de dominar ferramentas, processos para inovar, para empreender. Então, eu mudo. E aí, o que eu faço para ajudar ele? Eu crio uma trilha, e não é um trilho. Então, esse nome é muito oportuno. O que é um trilho? O trilho é o seguinte, você tem que ter uma matriz curricular, você tem que seguir passo a passo aquela matriz ali. Então, uma faculdade hoje é um trilho, né? Primeiro módulo, segundo módulo, terceiro módulo, eu não posso pular para o terceiro, eu tenho que seguir aquele trilho. E a trilha não. Cara, estuda o que você quiser, na hora que você quiser, na ordem que você quiser, do jeito que você achar melhor. Mas desenvolva essas competências. E vem aqui para mim mostrar que você desenvolveu. Então, tem coisas na trilha que a gente coloca como obrigatória, mas a pessoa ela faz na hora que ela quiser, no dia que ela achar melhor, que é o momento oportuno. Ela só precisa marcar que ela fez e nos sinalizar, e depois a gente precisa certificar que ela realmente aprendeu aquilo ali. Não tem aquelas experiências que a gente tinha na escola, que tinha aluno que não ia nem um dia na aula e no final tirava 10, porque o cara é fora da casinha, aprende diferente, e o outro estudava e tirava 7, dava raiva. Então, assim, não importa como ele estuda, se ele vai na aula, se ele não vai, importa que ele chegou lá e mostrou para mim que ele sabe. É isso que importa. Então, a trilha, ela vem nessa pegada. O conceito de trilha, a gente trouxe, é uma grande, no meu ponto de vista, né? Também não sei se é grande, mas é uma inovação para a administração pública estadual. Esse conceito está voltado para esse paradigma, novo paradigma educacional corporativo, e ela se conceitua como ações educativas e vivenciais para a qualificação dos servidores públicos e do empreendedor, para aumentar a eficiência pública. Ou seja, ele entra, e aí, finalizando aqui, ele vai entrar, eu já expliquei tudo isso, tá? Por isso eu vou pular por causa do tempo. Ele entra lá, se cadastra na trilha, e ele tem uma série de curadoria de conteúdo, e a gente fala o seguinte, isso aqui são competências obrigatórias, você tem que desenvolver. Seja estudando com a gente aqui, seja estudando por sua conta aí. Mas você precisa ter. Você precisa ter experiências que são teóricas, conhecimentos teóricos, mas principalmente você precisa ter experiências vivenciais. Para isso, a gente vai promover hackathons, imersões, maratonas, e dos requisitos para ele ter o selo final é ele ter ganhado algum tipo de desafio. Ele participou do hackathon e ganhou entre os 3 primeiros, ganhou um prêmio de inovação, porque lá na vivência ele demonstra que, de fato, ele aprendeu e ele faz acontecer. Isso é um dos requisitos, tá? E a própria trilha, ela propõe esse selo do servidor inovador, e a própria trilha
está em fase de prototipação, porque a gente criou a versão beta, a gente fez uma curadoria inicial, mas a gente está evoluindo a trilha a todo momento, mas esse conceito a gente já está transferindo agora para a área de transformação digital, a gente pensa em fazer uma trilha agora para a área de tecnologia da informação e transformação digital, para que os gestores de TI de todo o estado também tenham uma trilha de desenvolvimento de uma visão estratégica de gestão de TI, e eles também possam se desenvolver. Então, a gente está aqui com o projeto de criar trilha também de governança digital, e no final a gente dá um selo para ele. O que esse selo significa para nós, Poder Executivo? Significa que eu posso usar esse cara para multiplicar, para ser um embaixador. Ele vai dar aula no meu lugar daqui a um tempo. Eu estou falando hoje aqui, mas daqui a pouco é um cara que tem um selo. Vai precisar falar sobre isso lá, você pode ir lá? Essa turma se transforma em uma rede de consultores e de times, né, de inovação, que estão qualificados a ter isso que foi negociado com a administração aqui no futuro. Quando a gente já tiver um grupo de servidores com esse selo, a gente vai criar condições flexíveis para essa turma trabalhar numa maneira diferente do restante, para inovar, para liderar projetos transversais no governo, para trabalhar nas startups públicas, etc. Tá? Então, esse é o conceito. Você entrando lá no nosso site, né, você pode entrar aí pelo celular e também pelo seu navegador. Lembrando que tudo isso foi feito dentro de casa, tá? Nossa equipe aqui, nossa equipe inovou, nós criamos o site mesmo com as ferramentas que existem de graça aí, incorporamos, então isso também a gente inovou, nós mesmos inovamos no processo. E aí tem 4 módulos aí. O primeiro é o Cole Aqui, você vai abrir, você vai receber lembretes, informações de coisas importantes que vão acontecer, eventos como esse aqui. Tem uma área de curso e mini curso, né, que é o Beabá, ou seja, eu vou alfabetizar essa pessoa sobre inovação, sobre transformação digital, sobre esses conceitos de empreendedorismo, pelo menos a pessoa começar a entender sobre isso. Nós temos os encontros virtuais que acontece a cada 15 dias, que é o Gente Nova, a cada 15 dias tem um encontro virtual com pessoas do Brasil todo para falar sobre inovação. Nós temos o Bota para Fazer, que é a parte prática, para ter o selo no final, ele tem que ter ganhado premiações em maratonas, em hackathons, em desafios que a gente faz aqui, exemplo do movimento, etc. Não só que a gente faz, às vezes, de parceiros que vão fazer também. E nós temos a parte de oficinas, que é um pouco para ferramentar o servidor que quer ser empreendedor, aprender na prática como que estrutura uma ideia, até a prototipação, como que é um processo de inovação na prática, de empreendedorismo, de venda da sua ideia, etc. Toda essa parte de oficinas aí, tá? Então, tem aí os cursos que já estão disponíveis, são esses, tá? Você depois entra lá e você mesmo pode navegar, entrar, talvez alguns já estejam até fazendo isso aí. Então, essa que é a ideia. Você tem materiais que é de leitura, tem materiais que é para assistir, tem materiais que é para você participar presencialmente, vivenciais, mas essa é a trilha e no final a gente vai ter esse pool de competência que vai certificar as pessoas que conseguirem alcançar todas as estrelinhas que a gente vai dando ao longo do caminho, tá? Então, esse é o conceito. Eu quero agradecer aí a vocês. Essa nosso pequeno, grande time. Sou eu, a Angélica, que é a coordenadora, a Rebeca e a Gabi, elas são estagiárias aqui, e têm a mesma voz do que todos os demais, assim, e são fantásticas também. A Flávia é gestora na área de Direito, né? Ela é gestora, a Alessandra, a Angélica é da área de Gestão, a Caroline é da área de Comunicação. E a nossa área aqui, cada vez mais, vai tendo um grupo mais eclético na área de inovação. Quanto mais pessoas de formações diferentes tiver, mais favorece o processo criativo, né? Então, eu finalizo agradecendo. Aí, eu deixo essas figuras dos ninjas aí, que é a maneira que a gente tem brincado aqui. A gente brinca, né? Quando a gente consegue uma façanha, a gente faz assim um pro outro. Consegui! Somos ninjas, né? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade e eu deixo esse desafio para vocês de se engajarem nessas inovações, porque quando o Sandro, o secretário Sandro, na época do mestrado, ele assistiu lá, tanto ele como eu, quando a gente apresentava as coisas que a gente estava pensando, né, dentro do mestrado, alguns professores nossos, eles falavam assim, rapaz, para com isso, o que vocês vão mexer com isso? Você não tem como, não tem jeito. Então, quando eu falava de trabalhar a cultura empreendedora no servidor público, parecia que eu estava, parecia que eu era um hippie, sabe? Que eu estava no mundo da lua.
E hoje já muitas coisas já são realidade, né? Já tem um decreto, as coisas estão acontecendo. Então, inovar é isso, é você acreditar que as coisas podem acontecer mesmo antes de não existirem. Então, precisa ter fé para inovar, tá bom? Desculpa aí o barulho, o ruído, é que eu estou na sala aqui geral. Um abraço.